Salve meus irmãos africanos e lusitanos do outro lado do oceano. O Atlântico é pequeno pra nos separar, porque o sangue é mais forte que a água do mar. Racismo, preconceito e discriminação em geral é uma burrice coletiva sem explicação. Afinal, que justificativa você me dá para um povo que precisa de união? Oi gente, bom dia. Então, hoje nós vamos fazer uma entrevista sobre casos de racismo. Nós vamos aprender um pouco mais sobre a experiência de negros, o que eles passam no dia a dia deles, se eles ainda sofrem esse racismo, como que está sendo para eles. Então nós vamos chamar o Rodson aqui, que nós vamos fazer uma entrevista com o Rodson. Então, Rodson, bom dia. Nós estamos fazendo uma entrevista sobre racismo e a gente queria saber um pouco mais como é o seu dia a dia, se você já sofreu algum preconceito, o que acontece? Conta pra gente. No meu dia a dia, quando acontecem muitos casos de racismo, mesmo tendo diminuído, muitas pessoas ainda conseguem fazer o racismo comigo, mesmo que seja omisso, vamos colocar assim. Uma vez eu fui entrar numa loja, tinham seguranças e tal, eles acabaram, e os seguranças eles pegam e meio que ficam me seguindo com medo de eu roubar e tal. E muitas vezes também, quando eu vou pegar um ônibus no tempo mais à noite, assim, mais escuro, as pessoas me olham com medo, sabe? Entendi, Rodson. É triste ver que isso ainda nos dias de hoje, né, ainda acontece. Obrigada, então, pela entrevista. Obrigado a você. Então, gente, a gente ainda acha, né, que não acontece mais nos dias de hoje o racismo, mas igual a gente pôde ver com o caso do Rodson, ainda existe até hoje e é muito difícil acabar com isso, né? Mesmo que a gente não veja, ainda acontece. Demonstra claramente, infelizmente, preconceitos mil de naturezas diferentes, mostrando que essa gente do Brasil é muito burra e não enxerga um palmo à sua frente. Porque se fosse inteligente, esse povo já teria agido de forma mais consciente, eliminando da mente todo o preconceito e não agindo com a burrice estampada no peito. A elite que devia dar um bom exemplo é a primeira a demonstrar esse tipo de sentimento num complexo de superioridade. Bom dia, gente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão da homossexualidade. A gente vai fazer uma entrevista com duas garotas que vivenciam isso no dia a dia, né? E como ainda nos dias atuais tem muito preconceito. Então, gente, agora eu vou falar com a Kathleen e ela vai contar um pouco dessa experiência dela pra gente. Então fala pra gente, Kathleen. Eu vivencio muito esse preconceito ainda, porque as pessoas acham que não pode ter duas mulheres namorando, sendo que toda forma de amor é válida. Eu acho que deviam prestar mais atenção no amor do que nas pessoas. Deixa eu ver. As pessoas não são só pessoas, são outras coisas, são pessoas que em pleno século XXI precisam mudar. Não só a maneira de ser, como a maneira de pensar, porque o mundo está mudando, porque as pessoas também não podem. Muito obrigada, Kathleen, pela sua presença. E as pessoas têm muito preconceito ainda com isso, elas acham que eu vou ser infeliz ou que eu não vou ter um futuro bom e não é bem assim. Eu sou amada do mesmo jeito, eu tenho valores do mesmo jeito e é isso. Então, Raíssa, eu queria agradecer a sua participação e por ter falado um pouco pra gente sobre isso. E a todos vocês, eu também agradeço pela participação. Acabou a nossa entrevista de hoje, até a próxima. Então, eu sofro há 3 anos o preconceito desde quando meus pais descobriram minha orientação sexual. Eles fizeram muita coisa, eles me tiraram da escola, eles me agrediram verbalmente e fisicamente. A agressão verbal foi a pior e não tenho certeza, vai ficar resquícios por muito tempo. E assim, na minha vivência, o preconceito de casa é o pior, porque ali é onde que você tem um conforto, onde que você deveria correr, chegar e deitar no colo e chorar. E não tem esse colo porque são eles os preconceituosos.
E na maioria das vezes eles acham que só porque eu sou lésbica, e eles acham que eu não tenho caráter algum e que eu não posso ter contato com os meus familiares, porque isso é falta de ética. Hoje eu faço faculdade de Direito, e o preconceito continua, porque eles ainda continuam, por exemplo, eles me vigiam na faculdade, eles ficam passando na rua, mandam pessoas ficar me vigiando e me privam ainda de muita coisa, e o receio e medo também me privam de muita coisa. Então, acho que o preconceito pior de se conviver com ele é esse. É o familiar, onde você não tem o conforto de se viver. Porque você vem para casa e é ali que onde você se sente desmenosprezado e sei lá, a gente não se sente bem. Assim, sempre teve presente na minha vida, como o preconceito sobre a minha orientação sexual diferente. E infelizmente, as pessoas, assim, ultimamente elas estão deixando de dar amor para distribuir o ódio. Eu acho que não é assim. As pessoas têm que distribuir mais amor, têm que ver de fato o que ocorre na vida da pessoa. Tipo, eu sofro muito preconceito por ser diferente, ter sexualidade diferente e por ser negro. O que eu faço pra que isso não me afete? Simples, eu deixo os comentários negativos de lado e eu foco naquilo que realmente me interessa. Porque só Deus sabe o quanto que eu luto por cada dia. E é isso. Oi gente, bom dia, meu nome é Memphis Juiz, eu fui convidada pela Raíssa para falar um pouquinho sobre a minha experiência, sobre a minha vivência, tendo que lidar com o racismo. Gente, eu preciso falar uma coisa para vocês, né? Sejam interessados em pesquisar, sejam interessados em saber, porque o racismo é uma coisa que atinge as pessoas diariamente, né? E nós temos um sério problema no Brasil, que é o sistema penitenciário, que ele é acumulado, tem a sua massa, a sua maioria por pessoas negras. Nós temos a grande diferença da classe social e nós temos também o genocídio da população negra. São assuntos que eu aconselho vocês a pesquisarem, porque vocês estão fazendo um curso de direito, e não também só por causa disso, mas também como humanos, né? Nós precisamos saber das coisas, dos problemas do nosso país. Eu sugiro também que vocês pesquisem depoimentos de pessoas, porque isso faz muita diferença. Eu, por exemplo, eu não tive tantas ocasiões diretas, né, relacionadas comigo, mas infelizmente já tive gente querendo me bater dentro da sala de aula, me chamando de preta desgraçada, coisa que eu deveria morrer. Assim, são coisas pesadas, que ninguém quer passar por isso, né? Nós que somos minoria, não em relação à quantidade, em si, relacionados à representação, nós somos a minoria e nós precisamos ser ouvidos, nós precisamos ter uma representação maior em todos os cenários do nosso país. E eu queria falar para vocês fazerem isso, escutarem depoimentos, pesquisarem sobre, dar ouvido a pessoas, dar ouvido a crianças negras, porque eu sinto que quando fui uma criança, eu fui muito excluída de muitas coisas, sabe? Em relação a brincadeiras, em relação a escola, salas de aula. E é uma coisa que afeta muito, né? A gente cresce tanto com isso
pesado, né, que a gente acaba adoecendo. Eu, por exemplo, adoeci, eu entrei num estado assim que eu não conseguia ler mais sobre, é pesado. Eu não conseguia ler mais sobre, eu não conseguia discutir sobre, eu cheguei no estado de me fechar no mundo, de não querer mais, sabe, porque isso tava me pesando muito. E se vocês verem uma pessoa que... Isso, gente, não tem como eu falar pra vocês, olha, essa pessoa tá sofrendo por causa disso. Não tem como, assim, uma parada que a nossa sociedade é racista, o Brasil foi construído em cima do racismo, né? O nosso racismo, ele é estrutural. Então, é uma coisa que eu não vejo acabando daqui 10 anos. Eu vejo, assim, tem muita coisa que o Brasil ainda precisa aprender. O Brasil só não, o mundo inteiro precisa aprender sobre... a levar a educação para as pessoas, ser mais tolerantes com as raças, credos, religiões, tudo, orientação sexual. Nós precisamos desse avanço imediato que já passou do tempo, né? Muito obrigada, é isso.